Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Queridos, duas maravilhosas porções para estudarmos hoje. Parashot Behar e Berukotai. Começamos em Levítico, Vaikra, capítulo 25, 1, e vamos até 27, 34. Temos Haftará em Jeremias, capítulo 16, do verso 9, até o capítulo 17, verso 14. Na Brit Hadashah, em Mateus 22, de 1 a 14, e em Lucas, capítulo 4, versos 16 a 21. Então, primeira Parashá, de número 32, Parashá Behar. Behar, que significa no monte ou na montanha. Logo no primeiro verso, diz assim: disse Adonai a Moshe na montanha do Sinai. Então, esse na montanha ou no monte, significa Behar. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará no Shabat a Adonai. Então, queridos, aqui a Torá ela introduz um novo conceito, o conceito do ano sabático, ou Shabat. Assim como nós temos o conceito de semanas, onde o Shabat ele é comemorado a cada 7 dias, aqui o Eterno institui, então, o ano sabático, a cada 7 anos. Então, é o tempo de cessação de atividades. Já estudamos esse tema na Parashá do ano passado, está no nosso canal no YouTube, com o título Dependência Total de Adonai, alguma coisa assim, ou Dependendo Totalmente de Adonai. Estudamos todo o conceito dessa Parashá Behar. Eu só quero enfatizar como nós vamos focar na Parashá Berukotai, nos meus estatutos, que tem tudo a ver com a obediência. Aqui nesta Parashá Behar, já começa o Eterno introduzindo esse conceito do ano sabático, e depois, na Haftará, nós temos aqui aquele episódio da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, que é decorrência da desobediência a esse mandamento. Disso falamos no estudo do ano passado. Mas só para vocês entenderem, em Jeremias 29:10 diz assim: porque assim diz Adonai, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então, aqui já é a profecia do cativeiro babilônico. E em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 20 e 21, diz assim: e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Adonai pela boca de Jeremias, olha aí, até que a terra se agradasse dos seus Shabatot. Ou seja, todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Então, queridos, a partir do momento que o Eterno institui o Shabat anual, de 7 em 7 anos, o nosso povo deixou de cumprir 70 Shabatot, ou 70 sábados. E por conta dessa desobediência, um ano de cativeiro por cada dia que eles deixaram de cumprir. Então foram 70 anos de cativeiro. Daí a importância que o Eterno dá à obediência. É por isso que o tempo todo ele nos diz: não quero saber de holocaustos, eu quero saber de obediência. A obediência, a dependência de vocês é o que efetivamente me agrada. Então, queridos, nós aprendemos para praticar, nós aprendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Adonai para praticar essa boa, perfeita e agradável vontade. Só que nós filtramos, eu sempre digo isso,
Nós somos bons em filtrar. Aquilo que nos convém, nós fazemos. Aquilo que não nos convém, nós passamos de largo. E isso nós estamos comunicando o quê? Nós estamos comunicando que continuamos a fazer a nossa própria vontade e não a vontade de Adonai. Só que tem consequências. E aí, queridos, como nós tratamos os nossos filhos, né? Amamos os nossos filhos, queremos dar o melhor para eles, só que muitas vezes nós os advertimos e vem consequências por parte deles pelo fato de não obedecerem. Isso é um reflexo da nossa vida com Deus. Né? O Eterno, ele nos dá diretrizes. Né? E aí o próprio Shema volta a dizer, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, Berrucotai. Berrucotai significa nos meus estatutos, né? Nos meus mandamentos, né? Nas minhas ordenanças. E logo no verso 3 do capítulo 26, diz assim, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. Então, é muito interessante que Huk, de Berrucotai, Huk vem de quê? De Hukim. O que é Hukim? Mandamentos sem uma explicação lógica. Né? São aqueles mandamentos que a nossa mente não consegue alcançar prontamente, e aí nós tendemos a resistir. Né? Porque nós somos assim, sempre estamos querendo justificar, principalmente no caso de Hukim. É mandamento, mas espera aí, eu não estou entendendo. Né? E o nosso compromisso é de obedecer para depois entender, não é de entender para depois obedecer. Né? O conceito máximo de emuná, ele reside aqui, na disposição em ser leal, em ser fiel ao Eterno, independentemente de entendimento. Ou seja, a palavra nos chega ao conhecimento, nós queremos obedecer, não compreendo. Muitas vezes, nós sabemos aí que tem irmãos tomando decisões importantes e muitas vezes não compreendem, por enquanto. Porque, sendo a vontade do Eterno, boa, perfeita e agradável, obviamente, no tempo certo, olharão para este momento e perceberão quão acertados agiram, exatamente porque buscaram fazer a vontade de Adonai e não a sua própria vontade. Paulo fala em Romanos 7,14, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, não tem coisa que está além da nossa compreensão, exatamente. Então, queridos, nada obstante, então, essa falta de explicação lógica, né, e de compreendermos à primeira vista, né, nós temos, pela nossa inclinação, nós temos aí, nossa inclinação para o mal, nós temos aí essa resistência em cumprir, né, de imediato. Né, mas é essa batalha que Paulo, Rabino Shaul, nos exorta o tempo todo. Né, é uma luta que se trava exatamente por causa dessa resistência. Nós sabemos o que devemos fazer, Paulo diz isso, eu sei o que devo fazer, mas muitas vezes eu não faço. E aquilo que eu sei que eu não devo fazer, eu faço. Mas isso é só um demonstrativo da nossa luta. Mas aí ele prossegue dizendo, mas em Yeshua, por meio de Yeshua, quanto mais eu me encho dos conselhos de Yeshua, Yeshua vivendo em mim, bom, agora sim, agora eu consigo. Agora é diferente, agora eu estou revestido daquele que efetivamente cumpriu a vontade do Pai e quer me ensinar como fazê-lo. Eu não estou agora pela minha própria força. Eu tenho um tutor, eu tenho um modelo que me toma pela mão e me leva até o Pai. Então, eu não estou caminhando sozinho, eu não estou fazendo aquilo que me apraz. Não, eu quero que Yeshua me ensine aquilo que ele já nos deixou claro.
Né? Ele veio para tornar a Torá plena. Não penseis que vim abolir a Torá, os profetas. Eu não vim para abolir, eu vim para tornar pleno. Pleno. Só que o ensino que nos foi passado é que ele aboliu, que ele revogou, que ele cumpriu. E aí não precisa fazer mais nada. Né? Esse é um ensino que tem mantido muitas pessoas no cativeiro e que, infelizmente, mesmo sendo pessoas sinceras, sinceramente elas vão se perder. Por quê? Porque não estão sendo zelosas em conferir nas Escrituras se as coisas são de fato dessa forma. E o próprio Rabino Shaul, Paulo, nos admoesta nesse sentido, para que sejamos como os bereanos. Os bereanos, eles conferem nas Escrituras para ver se de fato aquilo que o orador está falando está em consonância com a palavra do Eterno. E aí, queridos, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para a questão principiológica, princípios. A palavra, ela nos mostra os princípios estruturais de toda a Escritura. Né? De Gênesis, Bereshit, até Apocalipse. Se nós compreendermos os princípios, nós interpretamos toda a palavra, né, sem nenhum risco de erro. Por quê? Porque nós temos a estrutura, nós temos os pilares, e com esses pilares não tem como errar. Né? E o primeiro e mais importante pilar é a santidade do nosso Deus. Elohim é santo e ele nos chama, ele nos conclama a santificação. Olha, vocês querem ter comunhão comigo? Separem-se, tornem-se santos, santifiquem-se. Sem santificação ninguém verá Adonai. Né? Essas são as palavras, esses são os conselhos. E aí, no processo de santificação, obviamente, como nos santificamos? Obedecendo todas as instruções. E Berrucotai, entrando naquelas instruções pouco compreensíveis, muitos deslizam, porque o que é claro, né? Aliás, tem muitos mandamentos claros, claríssimos, e aí nós olhamos os princípios extremamente claros, mas que muitos ainda estão presos. Por exemplo, não adulterarás. Nós falamos poucos dias atrás de relações sexuais ilícitas. Né? Então, no meio do ensino, uns pegam e outros não pegam. Tudo no tempo do Eterno, tudo de acordo com a vontade do Eterno. Se a coisa segue o tempo, está tudo certo. O problema é quando a coisa fica presa em resistência, dureza de coração. Aí tem um problema. Ou seja, não é o tempo ainda. Isso é uma coisa. O Eterno faz tudo perfeito no seu devido tempo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a resistência, a dureza do nosso coração. E é óbvio que é esse ponto que é o ponto crítico. Quando endurecemos, nós sabemos qual é a vontade, qual é o rumo, qual é a espiritualidade do mandamento que está oculto ali. Nós já sabemos, conhecemos, mas nós deliberamos não obedecer. Então aí nós temos um problema. Então cuidemos, para que isso não aconteça e venhamos a ser reprovados. Os nossos sábios, eles dizem que o mandamento que tem essa característica, os rukim, os mandamentos, ruk, mandamento, rukim, plural, mandamentos, é o que mais nos eleva. Então, quando nós temos essa pronta disposição em obedecer, independentemente de compreender, significa que nós estamos maduros espiritualmente. Esse é o ápice da espiritualidade, da maturidade. Ou seja, não interessa, o Eterno mandou, eu estou obedecendo. Se nós chegamos nesse ponto, isso é um indicativo de maturidade. Agora, quando começamos a questionar demais, a querer flexibilizar demais, é sinal de que ainda somos neófitos, estamos incipientes, novos, engatinhando. Já deveríamos estar andando, correndo, Paulo fala isso também,
né? Vocês têm que atender ao tempo decorrido. Nós já era para estar se alimentando de alimento sólido, mas é necessário ainda que se dê leite. Não que se dê leite, que se alimente do leite espiritual. Ou seja, precisamos de caminhar, nós precisamos de progredir. Então, agora é alimento mais sólido, não está na hora de papinha, de papar, não. Agora estamos caminhando rumo à maturidade, ao crescimento espiritual. Sabemos, obedecemos, andamos mais um passo, sabemos, obedecemos, e aí nós vamos caminhando rumo ao alvo. Qual é esse alvo? Efésios 4:13. Abram por gentileza. Efésios 4:13. Diz assim: até que todos cheguemos. Esse é o alvo, queridos. Nós estamos caminhando para esse alvo. Até que todos cheguemos à unidade da emuná. Unidade da emuná. Não é crença. Não está falando de crença. Está falando de lealdade, de fidelidade. O ensino de emuná é exatamente essa pronta disposição em obedecer, de sermos fiéis para com aquele que nos dá as instruções. Então, até que todos cheguemos a esta unidade do pleno conhecimento de Yeshua, o Filho de Deus, o qual se torna filho pela obediência, o qual se torna filho pelo poder do Ruach HaKodesh, por causa do poder do Pai. A palavra é muito clara. Assim como o Eterno ungiu, ele precisou ser ungido, a Yeshua, com o Ruach HaKodesh em poder, e aí sim, uma vez ungido com o Ruach e poder, ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, do adversário, porque o Eterno era com ele. Não diz o Eterno era ele. Não, o Eterno era com ele. Um servo do Eterno cumprindo o seu papel reconciliatório. O seu papel de reconciliação. E aí a palavra também diz isso. E o Eterno estava em Yeshua, reconciliando consigo o mundo, e ele também nos outorga, ele nos dá esse ministério da reconciliação. Por isso falamos há pouco do nosso testemunho. Aquilo que testemunhamos, aquilo que fazemos, é um instrumento por meio do qual nós trazemos ou levamos as pessoas a se reconciliarem com o Eterno. Então, essa é a função. Exatamente. O que vier dele, faremos e ouviremos. Faremos primeiro. Depois nós vamos ouvir e compreender, mas faremos. Interessante isso que você leu aí a partir do 13, o 4:12 é fundamental aí, posso ler? Porque fala da função dos mestres, né? Sim. Sua tarefa é preparar o povo de Deus para a obra de edificar o corpo do Messias, até que... Isso, exatamente. Boa coisa. Com vistas, com o objetivo do aperfeiçoamento das pessoas separadas. Ou seja, para o nosso aperfeiçoamento. Nós somos uma congregação que estamos nos separando, nos aperfeiçoando. E esse aperfeiçoamento é para desempenhar o serviço na edificação do corpo de Yeshua. Então, percebemos aqui, queridos, a máxima importância disso. E aí vem, até que cheguemos à unidade da emuná, do pleno conhecimento de Yeshua, a perfeita varonilidade. O que é perfeita varonilidade? A sermos varões perfeitos. E aí alguém diz, não, mas ninguém atinge a perfeição. Isso é óbvio. Mas
também é óbvio que essa perfeita varonilidade, ela tem que ser buscada, trabalhada, esforçada a qualquer custo. Ainda que saibamos que só no mundo vindouro ela será plenamente atingida. Só que só será plenamente atingida daqueles que se esforçaram verdadeiramente e atingiram o máximo que lhes era possível atingir. Ou seja, se uma pessoa fica em 1%, não precisa esperar que 99% será suprido. Então, é aquela pessoa que vai se esforçando e ela chega muito próximo da totalidade para que esse restante, aí sim, seja suprido. Ou seja, requer esforço. O reino de Deus não é para preguiçoso, não é para pessoa desidiosa, relaxada. Não, o reino é para quem se esforça, para aquela pessoa que efetivamente trabalha. Né? Exige-se um labor, né? Um esforço, um trabalho com esmero, com zelo. Não é fazer de qualquer forma. Volto a dizer, nós temos, gente, a máxima da educação de todos os aspectos da nossa vida por meio da palavra, por meio das escrituras. Se alguém, nós vemos hoje muito aí na internet, né, cursos e mais cursos sendo vendidos, né, e muitas pessoas compram esses cursos, como ficar rico, como aprender a relacionar com as pessoas, né, como ter uma família feliz, e por aí vai. Tudo isso está nas Escrituras. E tudo isso faz parte das promessas do Eterno para nós, se tão somente obedecermos. Se tão somente nos dispusermos a obedecer, a agradar aquilo que o Eterno tem nos colocado como instruções. Instruções muito claras. Todas as vezes que fala assim, Paulo fala para Timóteo, toda a escritura ela é boa para ensinar, para corrigir, para redarguir, enfim. Toda a escritura, ele está se referindo a qual escritura? Obviamente, ao Taná, né? Torá, profetas e escritos. Então, toda a escritura, vamos compreender que é toda a escritura, no nosso sentido hoje, de Gênesis a Apocalipse, perfeito. Toda a escritura ela é apta para isso. Ela é apta para nos mostrar o caminho e nos incentivar a nos mantermos nesse caminho para que nós possamos receber as bênçãos decorrentes desse caminho. Essa imagem aqui, queridos, traduz muito bem. Né? Quando nós agimos por conta própria, nós tomamos esse caminho aqui, ó, todo esburacado. E aí nós andamos muito tempo nesse caminho. E aí o Eterno nos adverte a fazermos techuvá, a retornar. E aí, queridos, quanto mais longe formos neste caminho, né, mais tempo demoraremos nesse processo de techuvá. Porque o Eterno fala assim, vê onde caíste. Foi aqui, ó, nesse ponto. Aqui foi a queda. Tomamos uma direção por conta própria. A vontade do Eterno aponta para cá. Olha aqui, a estrada totalmente pavimentada. Linda, maravilhosa. Só que nós escolhemos por vontade própria seguir por aqui. E quanto mais longe formos aqui, nós teremos que voltar nesse ponto para pegar o caminho correto. Então, esse caminho é o caminho da dependência e obediência ao Pai. Esse é o caminho que Yeshua quer nos levar. Ele caminha conosco, aliás, nós caminhamos com Ele. Né? Porque tem muitos que não querem Yeshua. Né? Yeshua fala que Ele veio ao mundo, Ele é a luz do mundo, mas as pessoas não querem luz. Por quê? Porque as obras são más. Elas preferem deliberadamente continuarem nas trevas. Elas não querem que as suas obras sejam manifestas. Então, prosseguem no rumo contrário e rejeitam aquele que quer nos reconectar com o Pai.
E não justifica, queridos, uma reconexão sem ajuste, sem correção de rota, de vida, de prumo. Estávamos todos tortos, né? E aí a palavra vem como um prumo, e aí nós temos que nos endireitar. Tudo que estiver fora do prumo tem que sair fora. Tem que ser retificado. Essa é a verdadeira techuvá. Essa é a verdadeira conversão. Né? E muitos pregam uma conversão simplória. Eu aceito, eu me arrependo. Bom, tudo o que Yeshua fez e todas as vezes que ele disse para alguém que os pecados estavam perdoados, ele disse uma outra frase. Qual é a frase? Vá e não peques mais. Não justifica um trabalho de um sacrifício tal qual Yeshua fez para que a pessoa continue pecando. É a mesma coisa de um juiz, né? Qualquer um de vocês está na frente de um juiz e o juiz olhando as circunstâncias e tal, pensa aqui, eu resolvi aqui, eu vou te perdoar. Agora, cuidado. Então a pessoa sai de lá e comete outro crime. Justifica isso? Então é a mesma coisa. Yeshua, ele nos justifica até esse ponto. Reconhecemos. Então nós vamos ver onde caíste. Então a partir daqui, estamos perdoados, justificados pelo sacrifício de Yeshua. Se nós continuássemos aqui, espiritualmente falando, nós estaríamos mortos. Não teríamos lugar no mundo vindouro. Mas pela graça aqui como favor imerecido, nós não merecemos nada, mas ainda assim aprove ao Eterno, nos dá uma oportunidade de recomeçarmos. E aí, nesse recomeço, aí agora sim, somos justificados, ou seja, apagados os nossos pecados, nós seguimos aqui agora no caminho de obediência, de dependência. Só que muitos querem prosseguir com os mesmos pecados de estimação de antes. Isso não existe, gente. Isso não existe. Não é retificação, techuvá, é abandono do pecado, é mudança de atitude, mudança de mente e de atitude. Tem que abandonar. Se não abandonar, o que vai adiantar? A palavra é clara. Em Hebreus 13, fala que nós, se assim o fizermos, nós estaremos novamente sacrificando o filho de Adonai. Então não adianta. Pois não. Às vezes a pessoa passa por situações de disciplina que ela não entende, né? Ela não está em obediência, ela está resistindo, chega o julgamento anual, o Eterno chega lá, né? O Eterno avalia aquela trajetória e determina algumas situações para essa pessoa no próximo ano. E ela não entende, não relaciona com a desobediência dela, com a rebelião. Passa por situações que eu não estou entendendo que eu estou passando por isso. Mas o Eterno nos julga, continua nos julgando a cada ano, né? E nos dando oportunidades de correção. Nós veremos isso aqui agora. Nos dando oportunidade de correção, não de manutenção do erro. Isso não faz sentido. E aí, queridos, até que atinjamos, então, finalizando aqui em Efésios, a medida da estatura da plenitude de Yeshua. Qual é a medida da plenitude da estatura de Yeshua que se refere ao texto? Um de cada vez. A medida da estatura da plenitude dele, varão perfeito, ok. Mas por que ele se tornou um varão perfeito? Porque foi obediente em tudo, exatamente. Porque foi obediente em tudo. Ele renunciou à própria vontade. Eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Gente, pensem comigo. Todas as vezes que nós temos um dilema, né, esse dilema tem a ver exatamente com isso. Tudo se resume nisso. Em fazer a nossa vontade ou fazer a vontade de Deus. Nós sabemos qual é a vontade de Deus, mas nós resistimos. Nós travamos. Nós buscamos alternativas. Não é possível que vai acontecer desse jeito. Sabemos o que devemos fazer, mas
estamos tentando ainda fazer de forma diferente. Então, até que atinjamos a estatura da plenitude de Yeshua, é exatamente isso. A minha vontade não importa mais. Né? Importa fazer a vontade de Adonai. E tudo isso para quê? Verso 14. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Yeshua, de quem todo o corpo, olha aí, bem ajustado e consolidado, é um corpo consolidado, gente, não é um corpo com membros soltos. Membros soltos é aquele membro que ele não quer se conectar, né? Ele acha que ele consegue sozinho. Eu não preciso de congregar, né? Nada obstante a palavra, não deixarmos de congregar, como é costume de alguns. Ainda mais quando vedes que o tempo se aproxima, aconselhem-se, advirtam uns aos outros, instruam uns aos outros, para que esse corpo se mantenha firme, consolidado. E aí, gente, a responsabilidade de corpo, a responsabilidade de um membro, né, quando ele não congrega, quando ele não atende à instrução do Eterno, quando ele diz, por exemplo, isso é santa convocação. E essas são as minhas festas, santas convocações. Exatamente, o reino de Deus é tomado por esforço e apenas os que se esforçam se apoderarão dele, com toda certeza. Ou seja, como que esse texto é visto por aqueles que não têm uma instrução, né? Não têm a Torá, não querem saber de Torá. Não, Yeshua já fez tudo, eu não preciso fazer nada. Né? Quer dizer, isso é paradoxal, no mínimo. Então, queridos, quando andamos, né, nos estatutos Berrucotai, nos meus estatutos, quando andamos nos estatutos de Adonai e guardamos esses mandamentos, guardamos aqui no sentido de praticá-los. Não é simplesmente ter o conhecimento, praticando. Né? Aí sim nós sentimos a verdadeira transformação, né? Aquela transformação que nós necessitamos, né? Sobretudo para que recebamos as bênçãos decorrentes da obediência desses mandamentos. Volto a dizer, nós não podemos obedecer com a kavaná, com a intenção de receber. São coisas distintas. Primeiro eu digo, nós devemos obedecer. Bom, ponto. Agora, com que intenção nós obedecemos? Exatamente. Uma intenção de agradar o Eterno. Nós obedecemos porque amamos o Eterno. Porque nós obedecemos o primeiro mandamento, é amar a Deus acima de todas as coisas. Não é o resumo da primeira tábua, amar a Deus, amar a Adonai, acima de todas as coisas. Se eu amo Adonai acima de todas as coisas, ele está acima de todas as coisas. E aí nós compreendemos quando Yeshua fala assim, aquele que não renunciar, aquele que não amar menos, né, seu pai, a sua mãe, seu marido, sua mulher, seu filho, por amor de mim, não é digno de mim. Quando ele diz por amor a mim, é exatamente porque ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Esse é o papel dele, isso foi delegado pelo Pai. O Pai o ungiu para isso. Né? Quando o Pai diz assim, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho todo o meu prazer. Em outro momento ele disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi.
Ouçam-no, ouçam-no. E aí Moisés, é muito interessante que Moisés deixa registrado na Torá que viria um profeta semelhante a ele, olha aí, um profeta do meio do nosso povo, não é um profeta estranho, não é um profeta romano que diria para transgredir o mandamento do Eterno, ou os mandamentos do Eterno, mas um profeta do nosso meio, do meio do nosso povo, que nos diria tudo que deveremos fazer. E aí o que Moisés fala? A ele ouvi. E ai daquele que não ouvir. Ainda tem advertência. Ai daquele que não der ouvidos a esse profeta. Ora, Yeshua era um profeta? Sim, um profeta. Qual é o papel do profeta? Retificar caminhos, nos mostrar o verdadeiro caminho. E ele não é somente profeta, né? Ele é o próprio caminho. Por quê? Porque ele está conosco. Ele diz isso claramente: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, para ser digno dele, para ser digno desse sacrifício que nos pertence, na verdade, nós é que deveríamos ser sacrificados, nós é que deveríamos ser mortos, né? Mas quando ele faz isso por nós, né, é a oportunidade que nós temos de retificarmos, de corrigirmos. E aí sim, agora, vivendo por meio dele, de acordo com os ensinamentos dele, dependendo do Pai, entendendo o ensino, ele fala assim: a minha doutrina, essas palavras que eu estou dizendo para vocês, não é minha. Essa doutrina não é minha, essa doutrina é do Pai. Esses ensinamentos é do meu Pai, são do meu Pai. Eu não estou falando nada de mim mesmo. E tem um ponto interessante que ele fala assim: se eu falasse de mim mesmo, vocês acreditariam. Mas como eu não estou dizendo de mim, não estou falando nada de mim, eu estou falando do meu Pai, vocês não acreditam. Então, queridos, isso está na Brit Hadashah, isso nos adverte, isso lança um farol muito grande sobre as Escrituras, sobretudo sobre a Torá, né, sobre o papel de Yeshua, sobre a obediência dele a todos os mandamentos do Pai, e que muitos ignoram. Né? Só que nós não somos desses, nós estamos vendo e nós queremos esse caminho da direita ali, esse caminho mais plano, esse caminho mais agradável, um caminho de obediência porque nós amamos. E quando nós fazemos com essa kavaná, com essa intenção, certamente colheremos os frutos dessa intenção. Certamente. E aí, queridos, mais uma vez, né, enfatizando que os gentios, eles são merecedores dessas mesmas bênçãos, desde que se enxertem em Israel. Por quê? Porque esse pacto é com Israel. Lá em Jeremias, lá em Ezequiel, quando o Eterno fala que nos daria um coração novo, nos daria um espírito novo, para que andássemos em obediência, né, aos estatutos, ordenanças e mandamentos, esse pacto continua sendo com Israel, não tem pacto com gentio. Ou seja, não tem separação, não tem discriminação. Agora, se uma pessoa ela quer servir ao Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, ao Deus de Israel, ela tem que se conectar a Israel. Ela tem que se enxertar Romanos 11. Romanos 11. Não tem como ignorar Romanos 11. Porque falam que creem na Brit Hadashah, pelo menos. Né? Não, eu não creio, isso aqui é Velho Testamento. E aí colocam a pecha de velho para dizer que acreditam no novo. Só que o novo diz que tem que se enxertar. Lá em Efésios 2,10 fala: vocês antes eram gentios. Usando uma expressão mais polida ainda, vós éreis, já não o são mais.
Éreis é passado. Acabou. Vocês estavam longe, vocês estavam desconectados. Vocês estavam sem salvação, sem Deus, sem Machia. Não, mas agora não, vocês foram aproximados. Agora vocês têm Machia, vocês têm as promessas, vocês têm a salvação. Vocês fazem parte agora da mesma família. Bom, mas agora que é da mesma família, são as mesmas leis, as mesmas instruções. Não existe uma instrução para o povo de Israel e outra instrução para gentios. Não existe. Né? Quem fundamentou dessa forma, quem apregou a isso, não está nem um pouco interessado na salvação dessas pessoas. Atentem, sejam bereanos, sejam bereanos. Tem uma advertência, né? Apocalipse 22, 18. Exatamente. Mais daquele que acrescentar ou tirar. Diminuir, exatamente. Então, queridos, nós não temos autorização para aumentar, para diminuir, nem para flexibilizar, para abrir exceções onde a palavra não abre exceções. Nós não temos essa autoridade. Então, a obediência a essas instruções, a Torá, efetivamente é o caminho para a bênção, né? E esse é o chamado de Yeshua para nós. Esse é o chamado de Yeshua, não é outro chamado. Interessante, queridos, que logo após a morte de Moisés, o Eterno levanta Yehoshua, Josué. E Josué, no capítulo 1, verso 7 e 8, diz assim: olha, Josué, tão somente seja forte e muito corajoso para teres o cuidado, olha aí, falando para Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Ô, Josué, seja forte, seja corajoso. Pô, mas espera aí, eu tenho que ser forte e corajoso para obedecer? Ô, gente, nesse sistema de coisas, se nós não formos fortes e corajosos, nós seremos sugados pelo mundo. Sem dúvida nenhuma, sucumbiremos. Então, Josué, ser forte e muito corajoso para ter esse cuidado de fazer segundo toda a Torá que o meu servo Moisés te ordenou. Da Torá, dessa instrução, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué, não cesse, gente, presta atenção. Olha, Josué, não cesse de falar deste livro da lei, da instrução, da Torá. Não cesse de falar da Torá. Antes, Josué, medita nele de dia e de noite. Olha o salmo aqui de Davi. Senhor, eu tenho prazer na tua Torá. Na tua Torá eu medito de dia e de noite. Esse é o meu prazer. O que foi dito aqui para Josué. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então o quê? Não, então o quê? Se você tiver cuidado de fazer tudo que está escrito, aí sim vem a consequência. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aí, gente, falava agora há pouco também, né? Muitos ficam buscando aí o segredo dos judeus. Eu quero saber qual que é o segredo do judeu para ficar rico. Né? Pensam que tem algo ali que é mérito próprio de judeu. É próprio do judeu a aliança com o Eterno. Isso é próprio do judeu, do israelita. Assim como qualquer um que se tornar israelita é gentio. Se ele se enxertar em Israel, ele se torna também um israelita. Ele usufrui dessas mesmas bênçãos. Ou seja, qual é o segredo, então, do povo judeu? Obedecer, exatamente, se manter no pacto e obedecer aos mandamentos do Eterno. E se diligentemente obedecer aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, eu vou dar isso. Não, estou falando de chamar. E é claro que está tudo aqui descrito
em Deuteronômio 28. Olha Efésios 5:13, eu posso ler? Claro. Mas todas as coisas expostas à luz são claramente reveladas, pois todas as coisas reveladas são luz. Por isso que se diz: desperte, dormiu, levante-se dos mortos, e o Messias brilhará sobre você. Exatamente. Queridos, no verso 4 do capítulo 26, já começa aqui, né? Se ouvirdes então a minha voz, se andardes nos meus estatutos, se vocês me obedecerem. Nós cantamos aqui também hoje, né? Se eu honrar e bendizer, se eu obedecer, né, eu vou comer o melhor dessa terra, não é assim? 26:4. Então eu vos darei as vossas chuvas a tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo os seus frutos. Então, o primeiro resultado da obediência é chuva no tempo certo. Chuva é sinônimo de bênção, principalmente no tempo certo. Né? Isso é bênção. Em Joel, capítulo 2, verso 23, diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Oh, gente, olha que texto lindo. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos em Adonai, o vosso Elohim, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, como antigamente, a chuva temporã e a serôdia, ou seja, a chuva no tempo certo. Aquilo que estamos precisando vem no tempo certo. Então, somente nos mantenhamos fiéis. Essa questão da obediência eu acho interessante, porque a nossa tendência é focar a nossa atenção na parte exterior. A gente começa com o Shabbat, faz isso, faz aquilo, a mulher diz, vamos presente, vamos fazer isso, aquilo. E às vezes a gente perde o foco, que é sempre por trás, do modo propulsor, o coração humilde e rendido na presença dele. Sem dúvida. Para todas as coisas, né, que apareceram para escolher. Sem dúvida, e por conta desta motivação, Yeshua foi questionado: Senhor, quando virá o reino dos céus? E Yeshua responde com muita convicção, com muita clareza: o reino dos céus não virá com visível aparência. Por quê? Porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E aí ele conclui, ele diz: o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Já é chegado. Vocês querem o reino? Comecem. O reino está disponível. Ele já chegou, exatamente. Vocês estão perdendo tempo. Então, olha que maravilha. Né? Então, temos que ser como aquele que busca, um colecionador que está buscando boas pérolas. Agora, o que o colecionador tem? Qual é o atributo que ele tem? Ele conhece o que é uma boa pérola. Ele não está olhando para tudo e, puxa vida, não sei o que escolher. Ele não é um indeciso. Ele é alguém que está convicto do que ele está procurando. E com essa convicção ele acha aquela boa pérola e compra. Vai e vende tudo que tem para comprar aquela boa pérola. Ou seja, esse é o reino de Deus. O reino de Deus é comparado a esse colecionador. É comparado também àquele homem que achou um tesouro enterrado no campo, vai vender tudo que tem para comprar aquele campo. Óbvio, tem um tesouro ali. Ou seja, está com a visão certa, está com a motivação certa. E aí, eu falava isso ontem, né, com o irmão aí, o Eterno não abre portas, gente, o Eterno escancara portas. O Eterno escancara portas. Mais uma vez, que fique registrado, não estou pregando uma mensagem de prosperidade. Né? Eu estou pregando a prosperidade da mensagem, que é a obediência ao Eterno. Uma pessoa que é obediente, ela prospera. Não tem. Eu conheço vários, gente. Eu posso citar. Falava isso essa semana também com o irmão. Eu não conheço ninguém que se dispôs a obedecer a Deus que está na pitimba. Não conheço. Um servo de Deus prospera. Né? O
A palavra fala, gente, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Não é vai brilhando, apaga e brilha, apaga, não. Ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha aí. Até ser dia perfeito. E o que nós estamos buscando? Obviamente, é essa perfeição do dia. Né? Então, nós temos um alvo e nós estamos caminhando rumo a esse alvo. Agora, nessa caminhada, nós vamos abrindo mão. O problema, gente, é que nós ficamos guardando lixo. Muitas vezes nós guardamos tralhas, coisas que não servem para nada, mas que nós não queremos abrir mão. Então, nós temos que nos desvencilhar dessas coisas para que nós caminhemos com mais leveza, caminhemos com mais assertividade. Né? Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Eu não faço porque A ou B está dizendo, eu faço por amor ao Eterno, porque a palavra que foi designada para mim, me manda fazer. E eu li o texto de Isaías 55:11 hoje aqui. A palavra do Eterno, ela vai produzir, ela não volta vazia. Uma vez proferida, gente, é como um bumerangue. Ela vai, produz o resultado, aí ela volta com o resultado. Ela não volta sem fazer a ceifa. Não. Ela produz os resultados para os quais ela foi designada. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso que toda a fundamentação, ela é na palavra, na instrução, na Torá. Em Tiago 5:7, Tiago fala assim, Tiago aqui, irmão de Yeshua. Tiago, irmão de Yeshua. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda de Adonai. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Leia em outra versão, por favor. Tiago 5:7. Quem achar primeiro pode ler. Porque aqui está Yud Rei Vav Rei. Fiquei na dúvida. Tiago 5:7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda de Adonai. Também, Adonai? Até a vinda de quê? Até o quê? A vida do Senhor. Ah, tá, do Senhor. Na Bíblia judaica está como? Essa aí? Está diferente, mano? Portanto, irmãos, sejam pacientes até o retorno do Senhor. Vejam como o lavrador aguarda pelo precioso fruto da terra. Ele é paciente até receber as chuvas de outono e de primavera. Uhum. Alguma outra versão diferente? Capítulo, voltando em Levítico 26:6. Estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-eis, e não haverá quem vos atemorize. Farei cessar os animais nocivos na terra, e pela vossa terra não passará espada. Aqui já são as bênçãos decorrentes, né, da obediência. Essa segurança que o Eterno está nos prometendo aqui. Então, queridos, não são acordos políticos. Nossos irmãos estão travando uma guerra lá constante, né? Esse conflito árabe-israelense, e muitos ficam dizendo, tem um acordo de paz, tem não sei o quê, não sei o quê. Não são acordos políticos que resolverão isso. O Eterno é claro, aqui no verso 6, estabelecerei paz na terra. Então, Ele é quem estabelece a paz. E essa paz, ela só vem pela obediência aos mandamentos do Eterno. Ou seja, é aquela outra palavra, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, né? Então aí sim, se fizer isso, né, ele vai fazer um monte de coisas, inclusive sarar a própria terra. Ou seja, se as coisas estão da forma que estão, tem algo errado no quesito obediência. Ninguém duvide disso. No versículo 3, né? Qual que é? Se andares nos
os cumprir. Uhum. Claro, isso, exatamente. Não é só conhecer. Ah, nós temos a Torá. Tá, e daí? A questão não é ter a Torá. Você está vivendo a Torá? É isso que importa. Ah, eu sei a Torá de capa a capa. Ó, que legal. Mas e aí? Você está com sua vida assim, assado e tal, e aí? Só tem o conhecimento. Não é isso que... Ninguém será levado para o mundo vindouro por conhecer a palavra. Aliás, o nosso adversário a conhece muito bem. Muito melhor do que muitos de nós. Não é o quanto conhece, não é o quanto pertence. Exatamente. É isso aí. Não é quanto conhece, é quanto se pratica daquilo que se conhece. E aí no verso 9, olha, tem mandamento, promessa aí de ser fecundo, né, a bênção da multiplicação, não é? A manutenção da identidade do povo de Deus aí, né? No verso 12, olha, mantida a obediência, 26:12, andarei no meio de vós, eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Então, gente, só será Deus para nós se nós obedecermos aos seus mandamentos. Nós só seremos povo do Eterno, parte da família dele, se obedecermos aos seus mandamentos. Essa conjunção condicional, ela é inafastável desse status de filho, ou de filhos. Né? Condição inafastável. Se. Né? O nome da paraxá, se eu puder titular tão simples assim, eu vou só colocar assim, se. É uma conjunção condicionante. Pois não. Esse tempo de botagem do homem é muito propício para pedirmos ao Eterno que sonde o nosso coração, nos mostre onde nós estamos sendo obedientes, onde devemos se endireitar, qual área da nossa vida precisa de alinhamento. É um tempo muito propício, né, para termos mais clareza espiritual para fazermos mudanças. Gente, interessante essa questão da contagem de homem, que tem a ver com o próximo verso que eu vou ler. Prestem atenção. Versos 14 e 15. Mas, se não me ouvirdes, então se ouvirdes, tem tudo aquilo que foi lido. Agora, verso 14 e 15. Mas, todavia, contudo, se vocês não derem ouvidos e não fizerdes todos esses mandamentos e se rejeitardes os meus rukotai, estatutos, rukotai, e a vossa alma se enfadar, olha aí, se a vossa alma se enfadar dos meus juízos, ou seja, a pessoa está entediada com a palavra, com aquilo que o Eterno está mandando fazer, não dou conta, né? Ah, não, isso me incomoda, eu quero continuar fazendo minha própria vontade. Ou seja, se a pessoa chega num ponto desse, efetivamente, o reino, né, está muito longe para ela. Muito longe. Porque o reino de Deus, fazer a vontade de Deus nos dá alegria, nos dá uma disposição interna em fazer o que é certo sempre. Então, se a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu conserto. 26, 14, 15. Perdi a sequência aqui. 26, 14, 15. Violados a minha aliança. Então, verso 16. Eu vos farei isto. Aí começam as maldições. As maldições também, gente, decorrentes, dependem de uma condição, né, de uma conjunção condicionante. Nós obedecemos, resultado, isso é uma equação matemática. Obediência é igual bênção. Desobediência é igual maldição. Maldição da lei, ela depende desse sim. É uma escolha. Esse sim, gente, é o nosso livre-arbítrio. Entendem o que é o livre-arbítrio? Tem um sim. Você escolhe. Tinha um programa na televisão, né? Você decide.
Você decide. Você está nessa encruzilhada aqui, você decide. Ou melhor, estamos todos nesta encruzilhada. Nós decidimos o caminho pelo qual queremos andar. Num caminho plano ou num caminho tortuoso. Nós temos De obediência ou não. De obediência ou de desobediência, de bênção ou maldição, de vida ou de morte. Nós temos que ter a consciência também, não é o Eterno que nos pune, somos nós mesmos, por estar desobedecendo. Exatamente isso. Foi-nos incutido o conceito de maldição como sendo algo que, um sobrenatural, algo que foi feito para nos prejudicar. A maldição, o conceito aqui, gente, de maldição é exatamente a disciplina do Eterno, e aí nós vamos ver aqui agora a gradação, e eu já encerro, a gradação eterna vai dando oportunidades. Ele avisa uma vez, ele avisa 2 vezes, ele avisa 3 vezes. Agora, depois disso, a coisa vai pesando. Isso é gradativo. É o menino, por exemplo, que faz uma arte, você dá uma disciplina leve. Aí ele fez algo mais sério, você tem que também, proporcionalmente, intensificar ali a correção. Aí ele fez algo muito grave. Então, aí é hora de ser mais rígido na correção. Não é diferente do nosso relacionamento com o nosso pai. Não é diferente. Olha o verso 18. Não, faço questão de ler. 16, né? Então eu vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. Semearei debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Presta atenção, gente. Voltar-me-ei contra vós outros, e vos ferirei, e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Os que vos aborrecerem assenhorar-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Olha, agora prestem atenção no verso 18. É o que eu estou falando de gradação. Olha aí, verso 18. Se ainda assim, com isto, então o Eterno faz isso. E aí fica aguardando. Se ainda assim, com isto, não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos. Ou seja, eu dei um primeiro aviso, mas ainda assim vocês não ouviram. Então vocês não quiseram corrigir aqui. Então agora eu vou continuar o castigo, né? E aí, com relação às maldições, gente, Maria Lúcia falou ali sobre a contagem de homem. Olha que interessante aqui a associação em um dos nossos sábios. Ele fala assim: há 49 calamidades descritas como maldições. 49 são 7 vezes 7. Nós recebemos a ordem de contarmos 7 vezes 7, não é assim? Porque o 50º já é Pentecostes. Ou Shavuot. E aí ele fala o seguinte: existem 7 subdivisões. 7 calamidades em cada uma. E aí ele cita essas calamidades. Eu vou citar os versos que depois vocês podem conferir como bons bereanos. Versos 16 e 17, 19 e 20, no verso 22, versos 25 e 26, versos 29 a 31, versos 32 e 33 e versos 36 a 39. Então tem 7 em cada um desses blocos, perfazendo o total de 49. Querida, só para não ficar enfadonho na gravação, tá bom? Tá gravado aí, depois eu te passo. Em Hebreus, queridos, capítulo 12, versos 5 a 11, diz assim: estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, olha o tratamento do Eterno. Meu filho,
Não menosprezes a correção que vem de Adonai. Não menospreze. Nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque Adonai corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Assim é para a disciplina que perseverais. Elohim vos trata como filhos. Qual é o filho que o pai não corrige? Quem ama, cuida. E aí aqui tem duplo sentido, né? Porque tem gente que acha que cuidar é não disciplinar. Tem pai ou mãe que não quer disciplinar porque acha que não é cuidado, contrariando a vontade do Eterno, porque a palavra é muito clara. Fala que a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina é que efetivamente livrará a alma dessa criança do inferno. Então, quando disciplinamos, isso é um ato de amor. Por quê? Qual pai que quer ver o filho se perder? Fala o versículo 10, né? Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Exatamente. Sermos participantes da sua santidade. E aí fala assim, se vocês estão sem disciplina, sem correção, de que todos têm se tornado participantes, vocês não são filhos, mas bastardos. Ou seja, chega um ponto que o Eterno não corrige mais, porque ele não está adiantando. Ele avisa uma vez, avisa duas, avisa três, chega um ponto que não é mais considerado filho, é o que a Escritura está dizendo. Ele entrega a própria concupiscência. Isso, entrega a pessoa a própria sorte. Bom, então já que você quer seguir seu caminho, siga. Vamos ver até onde você vai aqui na esquerda. E obviamente vai chegar um momento que vai ver o dano que isso causou. Queridos, e aí prossegue aqui nas maldições. Vejam o verso agora 23. 23. Olha aí. Segundo estágio. Se ainda, com isso, não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais. Olha a aplicação da graduação aqui. Antes foi uma varada só, agora são 7. Verso 23 do capítulo 26 de Vaikra, Levítico. Então, queridos, se ainda assim, isso não é castigo, isso é disciplina. Né? Agora, aquele que está atento, ele corrige. Foi disciplinado, corrige a rota. Senão virá 7 vezes mais agora. E aí, queridos, vai até lá o verso 33 que fala assim, o que aconteceu com o nosso povo. E vos espalharei entre as nações, desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades ficarão em ruínas. O que aconteceu com Israel? O que aconteceu nos anos 70? Né? Destruição do segundo templo, e a cidade de Jerusalém ficou em ruínas. E o povo efetivamente foi disperso. Tudo está na Torá, tudo estava predito. E Deus adverte Moisés, nós estudamos sobre isso. Olha, Moisés, esse povo vai me desobedecer, eles não vão seguir essas instruções. Né? E vai acontecer isso. Ou seja, menino, não faça isso que você vai cair, vai quebrar o braço. Né? Mas o menino continua até cair, quebrar o braço. Poderia ter sido evitado? Claro que poderia. Pode ler. Pois é, vai seguindo aqui, gente, a gradação vai aumentando,
Agora vejam a misericórdia do Eterno nos versos 40 e 41, do capítulo 26. Vejam o que um pai faz. Mas, maldição, 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 maldição. Mas, se confessarem a sua iniquidade se confessarem do seu pecado e o pecado de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração, o quê? Incircunciso, se humilhar. Incircunciso. Queridos, a primeira vez que aparece coração incircunciso na Torá é aqui, podem registrar. Essa é a primeira vez que o Eterno fala de coração incircunciso. E Rabino Shaul fala de coração incircunciso o tempo inteiro. Mas o que? Repetindo o que está na Torá. Então, mais uma vez, não há ensino fora da Torá. Se o seu coração incircunciso se humilhar e reconhecer as suas iniquidades, o que vai acontecer? Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. E aí, gente, olha o verso 43, fazendo a ligação, a correlação com a Parashá Berrar. Olha aí. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus Shabatot. E tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Aqui está a profecia de que isso aconteceria. Então, já que vocês não estão cumprindo o mandamento espontaneamente, vocês estão querendo trabalhar no Shabat, não estão respeitando o ano shabático, ok. Está aqui o resultado. Lembrando que essa questão aí das maldições que aconteceram com o povo de Israel, elas também acontecem individualmente conosco. Né? É um sistema fractal, né? Aquilo Isso. que está lá em toda a nação é método prático para entender a nossa vida pessoal. Queridos, essa questão do cativeiro babilônico está também em Daniel 9, de 1 a 19. Eu não vou ler por causa do tempo, da exiguidade do tempo, aliás, eu já passei, mas eu já estou encerrando. Queridos, se o seu coração incircunciso se humilhar, né? Como já disse, é a primeira vez que aparece aqui a expressão coração incircunciso. O que é um coração incircunciso? É o coração de uma pessoa que não vive em obediência aos preceitos do Eterno. Significa também um coração duro que não se humilha, não é capaz de reconhecer os próprios erros. Coração incircunciso. Significa também, gente, insensibilidade aos impulsos de Deus, ou seja, o Eterno fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, 4 vezes, 5 vezes, e a pessoa faz ouvidos moucos, ela não quer nem saber. Ou seja, tornou-se insensível. Essa insensibilidade, né, a impede de fazer a verdadeira techuvá. Né? Portanto, um coração circuncidado, é o que o Rabino Shaul fala o tempo todo conosco lá, um coração circuncidado é o coração de uma pessoa disposta a depender e obedecer ao Eterno. É um coração humilde, né, que verdadeiramente ouve aquilo que vem do Eterno, né, e devolve em ações práticas compatíveis
com a instrução que recebe. Queridos, eu encerro então com esse texto. Que o Eterno tenha misericórdia de todos nós, que possamos, né, permanecer sensíveis à voz dele por meio das santas instruções e que nós tenhamos uma disposição contínua em prosseguirmos, sobretudo progredindo, não prosseguirmos da mesma forma, mas dando passos mais práticos, né? Sair do leitinho para que possamos comer uma comida sólida. Que o Eterno nos capacite a isso. Shabbat shalom a todos.